contar um pouquinho da história do Flamengo, eu comecei com o quarteto de cordas Afinato, delicioso. Hoje eu vou falar um pouquinho da história do Flamengo, dando continuidade à história do futebol. O Flamengo começou em 1895, 6 anos após a proclamação da República, mas não foi com o futebol. Por incrível que pareça, tudo começou com o remo, um esporte muito popular na época, que era praticado nas praias do Flamengo e de Botafogo. Alguns amigos e moradores da região decidiram criar um grupo de regatas para competir e o batizaram Clube de Regatas do Flamengo, nome oficial do time de futebol. Em 1902, o futebol já estava se tornando popular no Rio de Janeiro e os atletas do Clube de Regatas do Flamengo remavam pela manhã e jogavam futebol à tarde no Clube do Fluminense. Essa prática seguiu por alguns anos, até que, em 1912, depois de uma discussão interna, alguns jogadores do Fluminense abandonaram o clube e criaram o time do futebol Flamengo, seu grande rival até hoje. Por isso que muitos falam que o Flamengo nasceu do Fluminense. 2 anos depois de sua criação, o Flamengo já conseguiu seu primeiro título, sendo campeão do Campeonato Carioca. E daí em diante foram conquistas atrás de conquistas. São tantos títulos que não cabem em uma folha de papel. Se quiserem, podem ver a lista completa dos títulos no site do Flamengo. Mas vamos dar uma olhadinha nos principais títulos importantes na história do Flamengo. Primeiro Campeonato Carioca, Taça dos Campeões Estaduais, Primeira Taça Guanabara, Primeiro Campeonato Brasileiro, Copa Intercontinental, Copa Libertadores da América, Primeira Copa do Brasil, Copa Mercosul e Copa dos Campeões. São tantas que eu tive que ler. Bom, é impossível falar do Flamengo e não falar de Arthur Antunes Coimbra. Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, o maior e mais importante jogador da história do Flamengo. Aqui o Zico é o que está com a camisa número 10. O Zico foi um jogador tão marcante para o Flamengo que o período de 1978 a 1983 ficou conhecido como Era Zico. Além de todos os campeonatos que o Flamengo venceu nesse período, o time também estabeleceu um recorde imbatível até os dias de hoje, com 52 vitórias consecutivas. Aqui o Zico segurando uma das taças conquistadas. O Zico é considerado o maior batedor de faltas do futebol brasileiro e um dos melhores jogadores da história do futebol desde Pelé. Agora eu vou mostrar para vocês a grande torcida rubro-negra, um bandeirão lá no Maracanã. E para aproveitar, eu vou mostrar a coleção dos livros que eu me baseei para fazer esse vídeo para vocês. É uma coleção chamada Futebol Inesquecível. Ela é separada pelo período. Esse livro, por exemplo, é dos anos 90 aos anos 2000. Ela tem um que é só sobre o século XXI também, começando o século XXI, e assim por diante. Aqui tem na torcida do Flamengo, é o anjo, que todo torcedor do Flamengo conhece, ele aparece em todos os jogos do Flamengo. E a torcida do Flamengo comemorando mais um campeonato. Agora, é interessante falar que as cores do Flamengo, a princípio, não eram preto e vermelho. As cores do Flamengo eram o azul, por causa da Baía de Guanabara. Lembra que o pessoal do Remo treinava na Baía de Guanabara? Era o azul e o ouro. O azul por conta da Baía de Guanabara e o ouro por conta das riquezas do Brasil. Mas em 1896, quase um ano depois, as cores foram trocadas para o preto e vermelho, que nós chamamos de rubro-negro.
Eu, na época que eu trabalhava na biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, eu ganhei muitas lembrancinhas do Flamengo, porque todo mundo sabia que eu era flamenguista. E como a gente trabalhava com muitos estagiados, cada um tinha seu time. Um era Botafogo, outro era Vascaíno, outro era Fluminense, porque o importante é a gente se comunicar. Não importa o time que a gente tenha. Esse vídeo, mesmo para quem não é Flamengo, vai conhecer um pouquinho da história do Flamengo. E a gente pretende também contar a história dos outros times, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. E aí eu ganhava as lembrancinhas do pessoal que eu trabalhei. Essa bonequinha, por exemplo, me acompanhou muitos anos na minha mesa de trabalho. Era torcedora do Flamengo, torcedora mirim do Flamengo. Ganhei esse bonequinho também de uma grande amiga minha chamada Rita, bibliotecária também, que eu amo de paixão. Ela me sabia que eu era flamenguista e ela me deu esse bonequinho. Você é 10. Esse aqui eu ganhei de uma vascaína. É uma canequinha, uma das menores canequinhas que eu já vi. Olha que pequenininha. Aqui em casa, até um dos meus cachorros é Flamengo. E por incrível que pareça, o nome dele é Zico. Nós batizamos o cachorro de Zico. E ano passado ele ganhou essa gravatinha aqui por conta do campeonato da Libertadores da América. Ganhei essa caneca de uma outra grande amiga chamada Sônia, que mora em Saquarema. Linda Sônia, um beijo para você. Olha que linda caneca que eu ganhei dela. E quando meu filho viajou para o Pará, ele me trouxe essa caneca aqui do Flamengo, que é da Arte Marajoara, lá do Pará, um estado do Brasil, do norte do Brasil. Lindíssima também, olha, caneca artística. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Eu, junto com o vídeo, eu vou encaminhar para vocês o hino do Flamengo, tocado pela Orquestra Sinfônica Brasileira. É imperdível. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e boa semana!